Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias aqui no canal do Professor Guerra, continuando com a prova do exame de qualificação, o segundo exame de qualificação da UERJ de 2012. A questão 27 diz: em períodos de jejum, após se esgotarem as reservas de carboidratos, todas as reservas de carboidratos já eram, a glicose circulante a ser utilizada pelo cérebro deverá originar-se por gliconeogênese da seguinte fonte de carbono. Como é que é esse negócio? Era uma vez a glicose. Muito bom, você conhece toda a famosa C6H12O6. E aí você tem um nível máximo e mínimo de glicose, mais ou menos, né, tolerado pelo corpo. Né? Você tem a insulina, o glucagon, a adrenalina, cortisol, vários hormônios influindo aqui no nível de glicose. E aí, quando você, depois de algum tempo sem comer, essa glicose começa a cair. E aí você precisa repor glicose. Primeira fonte de glicose, né, quando isso aqui começa a cair, vai ser, entra em ação aqui, o glicogênio. O glicogênio, carboidrato de reserva dos animais e dos fungos, ele, olha o nome dele, glicogênio, o gerador de glicose. Então ele começa como se você tivesse vários pedacinhos de glicose aqui, é um polímero de glicose, e ele vai soltando pedacinhos um atrás do outro de glicose. A fonte disso aqui vai ser o fígado, o glicogênio fica lá no fígado, e aí é ele que vai manter de volta o nível de glicose. E você tem aí glicogênio para durar mais ou menos um dia. Só que aí chega uma hora que o próprio glicogênio também acaba. A glicose acaba, o glicogênio acaba e você precisa manter glicose no sangue. Tá? Porque, por exemplo, o cérebro não vai consumir outra fonte de energia. O cérebro é bem exigente. E aí como é que nós vamos fazer? A gente precisa gerar glicose. Qual é a fonte de carbono que a gente vai usar aqui para gerar glicose? A primeira coisa que a pessoa pensa é: vamos botar um ácido graxo, porque ácido graxo é gordura, isso aqui é lipídio. Olha que legal, lipídio. Porra, banha, vamos queimar banha. Só que o lipídio não serve. Surpresa, não pode o ácido graxo. Porque você não quer gerar ATP, você não quer gerar energia, você quer gerar glicose. O ácido graxo gera sim ATP, gera glicose, porque como que era a história? Lembra lá da história que você tinha uma célula, por exemplo, vamos desenhar uma célula aqui, grandona, e aí a glicose entra na célula. Tá? Vamos escrever aqui, a glicose entra na célula. Essa glicose ela vai ser quebrada em duas moleculinhas de piruvato. Lembra disso? Eu tinha duas moleculinhas aqui de piruvato. Piruvato, ou ácido pirúvico. Tá? Tem dois, porque esse aqui tem 6 carbonos e aqui tem 3 carbonos. O piruvato vai entrar na nossa amiga mitocôndria. Vou desenhar bem grandão aqui. Uma mitocôndria, o piruvato vai entrar aqui, certo? Vai perder um CO2. Um CO2 vai embora e ele vai virar acetil-CoA. Acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, etc, etc, etc. Né? Vai gerar mais CO2, 2CO2, vai gerar NADH, vai gerar FADH2, vai gerar, que mais? Vai gerar vai gerar um GTP que se converte em ATP. E vai gerar vai gerar mais nada, vai gerar isso aqui, e esse NADH e FADH2 entra para a cadeia respiratória e blá 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 blá. Normalmente, só que a gente tem um problema que a gente não tem glicose, tá? E aí o que acontece? A gente precisa gerar glicose. O ácido graxo, tá? O ácido graxo, vou escrever de ácido graxo, quando ele é oxidado, tá? Ele vai liberar pedacinhos de acetil-CoA.
Então ele vai gerar, o ácido graxo vai gerar ATP, porque ele entra aqui, né, com a oxidação do ácido graxo, forma acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs, que vai fornecer material para a cadeia transportadora de elétrons, né, para a cadeia respiratória e tudo mais, vai gerar bastante ATP. Mas ele não vai gerar glicose, ele entra aqui na ideia do acetil-CoA. Não dá para fazer glicose, né, ou dá para fazer muito pouca glicose, a partir de ácido graxo. Quem é que é realmente o fazedor de glicose? São vários aminoácidos. E aí eu vou botar aqui de que cor? Eu vou botar de... Diz uma cor legal para eu colocar. Verde. Então vou botar de verde. O aminoácido, ele sim pode ser convertido em piruvato. E olha que legal. Se você consegue, a partir da glicose, gerar piruvato, você também consegue, a partir do piruvato, gerar glicose, né? E aí você libera essa glicose para o sangue, para ser utilizado em células como, por exemplo, o cérebro. Então, os aminoácidos, sim, eles são glicogênicos, tá? Eles podem gerar glicose, não, desculpa, eles podem gerar glicose porque eles geram piruvato, eles são quebrados em piruvato. Esse piruvato, sim, ele pode ser usado, pode ser convertido em acetil-CoA. Alguns, né, entram aí no ciclo de Krebs, mas você pode pegar o piruvato e formar glicose, como a questãozinha está pedindo aqui. Olha só, a glicose circulante a ser utilizada pelo cérebro deve originar-se, glicose, originar-se de onde? Letra C, aminoácidos. Olha que belezinha, olha que belezinha. E as outras, esteroides, não são usados como fonte de energia, e ribose até existe, né, relação aí com a glicose, mas não é ela. Quem faz mesmo esse papel são os aminoácidos. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.